Galera, bom dia. Estamos aí sábado, 29 de janeiro de 2022, né? Às 8h09 da manhã. Ô, gente, desculpa que o negócio tá bravo, viu? Mas eu vou cortar as tosses aí durante o vídeo, certo? O colega Garcia, né, tá perguntando aí no vídeo aí, certo? Sobre que eu comentei ontem, por que alguns comentários eu tô barrando, certo? No conteúdo aí do canal, né? Ele perguntou assim, até uma pergunta muito boa, gente. Porque muita gente deve ter dúvidas sobre isso, né? Eu tenho uma dúvida. Existem tweaks que precisa dar hairspray no aparelho, né? Aí eu vou falar que quando reinicia o jailbreak sai do aparelho. Como vai dar hairspray em alguma tweak? Ô, gente, aqui ele tá mal entendido, certo? Ele tá achando que quando a gente reinicia o aparelho, ou seja, quando a gente dá reboot no aparelho, né? Que o jailbreak sai do aparelho. O jailbreak não sai do aparelho, gente. O que que acontece? Vamos lá. Ele tá confundindo hairspray com reboot e reboot com restore root FS, certo, gente? O que tira o jailbreak do aparelho é a função restore root FS, que é uma função que tem lá no Ancover e dentro do aplicativo do Checkra1, caso a gente ponha o Checkra1 no aparelho via cabo USB, certo? Pelo computador, que retira o Cydia do jailbreak para a gente atualizar, fazer a atualização de software do iOS ou simplesmente não botar mais jailbreak no aparelho, certo? Agora, o reboot não tem nada a ver com isso, gente. O reboot é quando a gente está reiniciando o aparelho, a gente desliga o aparelho reinicia nessa tela aqui, ó, dessa maçãzinha que todo mundo conhece, que a tela fica preta e reinicia ali no início, no boot da maçã. Como que é o reboot? É como se a gente desligasse o aparelho por completo, é isso que acontece. O reboot é desligar o aparelho por completo e depois religar ele do zero, certo? Só que automaticamente o reboot é de reiniciar e o boot é o boot da maçã, certo? O aparelho reinicia na tela de boot da maçã, ou seja, o aparelho desliga por completo e liga por completo, só que no caso do reboot é sozinho, sem a gente precisar de nenhuma interação com o aparelho, certo? Deixa lá que o aparelho vai desligar e ligar sozinho. Por quê? Por que o processo do reboot e não do hairspray, certo? Desativa o jailbreak, só desativa, certo, gente? O Cydia e tudo que vocês instalaram no Cydia vai continuar no aparelho de vocês e background, certo? E background quer dizer desabilitado em segundo plano, certo? Por que que o reboot desativa? Porque vocês desligaram e religaram o jailbreak. E vocês sabem que quando vocês desligam o aparelho e vai religar, o processo que estava dando ali, ativando o jailbreak pelo Ancover, certo? Pelo aplicativo do Ancover, Taurine, não importa o aplicativo que seja, certo, gente? Para de funcionar porque o aparelho foi desligado, certo? E caso for o Checkra1, vai parar também porque o processo ali do jailbreak do Checkra1 pelo USB foi desabilitado quando o aparelho desligou, certo? Então, gente, é muito simples. Como diferir o hairspray do reboot? Calma que eu já vou chegar lá no hairspray, certo? O reboot, ele cai nessa tela aqui, ó, da maçã, certo? Depois do aparelho muito tempo ficar com uma tela preta. Por que o aparelho fica em tela preta? Porque ele vai desligar por completo, certo, gente? Guardem bem isso, né? E agora sobre o hairspray, gente. Mentira que o hairspray desativa o jailbreak, certo, gente? Inclusive, lá no vídeo que eu fiz do Eneco, certo? Que é a única tweak ali do jailbreak que o hairspray ele não desliga o aparelho e deu para gravar o hairspray ao vivo, certo? E eu fiz uma captura de tela daquele meu próprio vídeo, daquele pedacinho ali, né? Que eu até deixei escrito ali mostrando o hairspray ao vivo, certo? Que o hairspray não desativava o aparelho. Vou mostrar para vocês, certo? Vou mostrar aqui na câmera, certo? E vou deixar o vídeo rodando para vocês verem, certo, gente? Olha aí, gente, olha o hairspray dando no aparelho lá no vídeo do Eneco e falei, certo? É a única tweak do jailbreak ali, certo, gente? Que
o Hairspring não desativa a gravação de tela. Mas como vocês podem ver, o Hairspring é o quê? A tela, o Hairspring, gente, é Respring, Restart Springboard. O Re é de Restart, certo? E o Spring é de Springboard. É aquela função que tem lá dentro do Cydia quando a gente instala uma tweak, embaixo vem escrito Restart Springboard, certo, gente? Com o SideDown a gente tem como pular aquela parte que eu recomendava para vocês, certo? Para vocês estarem instalando várias tweaks sem precisar de dar Hairspring a cada uma que vocês instalavam, certo? E depois lá pelo Power Selector, que é uma tweak que eu recomendo lá para dar o Hairspring, certo? Vocês dão por ela. O Hairspring, gente, o que acontece? Reiniciar Springboard, certo? Significa o restart é reinicio, certo? Springboard é a tela de início. O que acontece? O aparelho de vocês entra numa tela preta, certo? Onde fica uma sinuetinha girando no meio. Por causa de quê, né? Porque o aparelho faz isso. Ele desativa em tela de bloqueio, ele desativa em background o aparelho por uns 3, 4, 5 segundos, certo? Onde o aparelho fica em tela preta, certo, gente? Pra quê? Porque ali o aparelho limpa todo o cachê antigo do aparelho e reinicia com o novo cachê da tweak que vocês instalaram. Por causa de quê, gente? Porque dá tipo ali uma limpeza de cachê, certo? Que é essencial para a tweak nova que vocês instalaram no aparelho poder estar reassinando ali, reinstalando ali com sucesso no aparelho após a sua instalação. Certo, gente? Então o Hairspring, ele não joga o aparelho, ele não desliga o aparelho e nem joga o aparelho para a tela da maçã. Aí vocês vão falar, Ítalo, tem alguns Hairspring do Cydia que vai para a tela da maçã, sim. Sim, gente, pode até ir para a tela da maçã, certo? Não é assim uma coisa assim muito certa, mas é o seguinte, o Hairspring, gente, o Hairspring ele não desliga o aparelho por completo. Mesmo que ele vá para a tela da maçã, é porque o aparelho precisou de uma carga a mais ali, certo? Que o Hairspring jogou ali para a tela da maçã. Mas lembra-se, o aparelho em hora nenhuma foi desligado. Por isso que todas as funções do jailbreak, assim que você dá Hairspring no aparelho, elas não são desativadas. Porque o aparelho, gente, não foi desligado, certo? E é onde muita gente confunde Hairspring com reboot e reboot com Restore Root FS. Não tem nada a ver uma com as três coisas, certo, gente? E para quem gosta de jailbreak, ainda tem um processo extra ainda, né? Que quando uma tweak do jailbreak não está muito boa no aparelho, o aparelho crasha, né? E vem aquele inconveniente Springboard Just Crashed. Ou seja, fica tudo cinza no fundo, as tweaks do jailbreak desativa, fica funcionando só o Cydia e o Fusa File Manager, o iCleaner Pro. Aquela mensagem de Springboard Crash, de que fica tudo cinza no fundo da tela de início, gente, aquele é um modo, outro modo que o jailbreak também tem, que não é Hairspring nem Reboot, é o modo Safe Mode, que é o modo seguro do iOS, que também tem tweak que ativa sem uma tweak precisar de crashar, certo? Que ali é o Power Selector, vocês têm a função ali de dar Safe Mode no aparelho, que eu recomendo demais, que economiza uma bateria danada. Já fiz vídeo sobre Safe Mode aqui no canal também. Certo, gente? Então, respondendo a dúvida do colega, reboot é que desativa o jailbreak, porque o aparelho vai desligar e reiniciar em boot, certo, gente? Lá da tela da maçã, que é aquela tela preta com o ícone da Apple que todo mundo tem no aparelho aí, sendo iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, não importa, sempre vai vir naquela telinha com o símbolo da maçãzinha branca, certo? E já o Hairspring, o aparelho entra em background, desativa, limpa os cachês antigos e reinstala com o cachê da tweak que a gente acabou de instalar, certo? Então o aparelho não desliga, certo, gente? E aí por isso que a gente pode dar Hairspring no aparelho com segurança que o jailbreak não desativa, certo? O colega aí tá mal informado. Provavelmente, né, muita gente confunde, certo, gente? Eu tô explicando para vocês aqui o processo, certo, gente? Então, gente, eu vou parar o vídeo por aqui, vou dar uns cortes no vídeo aí, certo, gente? Porque eu tossi, que eu espirrei, alguma coisa assim, né? Porque eu tô com uma gripe danada. Vocês veem que a minha voz tá um pouco fanha, rouca, né? E é isso aí, gente. Espero que gostem. Deixa like, deixa a inscrição aí no vídeo, esses casos que chegaram aí hoje, certo, gente?
E é isso aí, né? Sobre lá os banimentos de chat, é só vocês não botarem palavrão ou abreviação de palavrão, certo, gente? Ou link malicioso aí nos comentários, certo? Caso contrário, o seu comentário não vai aparecer aqui no canal, certo? Foi uma coisa que eu fiz aí pra estar livrando o canal de uma vez por todas dos haterzinhos de plantão que querem nos prejudicar sempre, certo, gente? Então é isso aí. Deixe o like, deixe a subscrição aí, certo? Espero que gostem e até a próxima aí, se Deus quiser.